Olá, muito boa tarde para você. A Haddad anuncia reoneração gradual da folha. Sancionada com vetos, lei que flexibiliza registro de agrotóxicos no país. Está no JP agora. Oferecimento: Universidade do Agro, a primeira universidade agro do Brasil. Inscreva-se! A lei que renova a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e o marco temporal para demarcação de terras indígenas foram publicados hoje no Diário Oficial da União. As medidas haviam sido vetadas de maneira integral ou parcial pelo presidente, mas senadores e deputados derrubaram os vetos em uma sessão realizada em 22 de dezembro. Com a lei promulgada, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários pagos por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento. O governo anunciou hoje uma medida provisória para substituir a perda de arrecadação federal. A gente vai direto a Brasília com Pedro Canguçu, que tem os detalhes. Boa tarde, Pedro. Quais foram as medidas anunciadas? Oi, Leal, muito boa tarde a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no JP agora. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou limite para compensações judiciais, a retomada do programa para o setor de eventos, e reoneração parcial das empresas. Haddad vai propor uma medida para regular as compensações judiciais acima de 10 milhões de reais. Também deu solução alternativa da desoneração da folha de pagamento. O texto, que será encaminhado ao Congresso Nacional, prevê uma reoneração gradual. A ideia é isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador recebe. Então, se ele ganha um salário mínimo, não paga a cota patronal. Se ele recebe 2 salários, a cota será a metade. E se ele ganha 10 salários mínimos, vai pagar 1 salário. Por fim, a última matéria trata-se do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que prevê o parcelamento de dívidas de empresas das áreas relativas a tributos federais para compensar a perda de receita em razão da pandemia de Covid-19. Não há valor bruto de impacto de todas essas medidas, mas o ministro garantiu nessa coletiva que as duas últimas são na ordem de 6 bilhões de reais. Eu volto com você, Leal. Muito obrigado, Pedro. Bom trabalho aí em Brasília. Boa tarde. O presidente Lula sancionou com vetos o projeto que acelera o processo de registro de agrotóxicos no país. Os vetos foram publicados hoje no Diário Oficial da União. Um dos itens vetados foi o artigo que cria uma taxa cujo fato gerador é a efetiva prestação de serviços de avaliação de registro dos agrotóxicos. Segundo a presidência, o dispositivo não previu a base de cálculo, requisito essencial para a validade das normas que instituem tributos. O Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo. Vamos saber sobre isso com Pedro Corsini. Boa tarde, Pedro. Oi, Leal, ótima tarde para você e para todos que nos acompanham no Jornal Paranaíba, segunda edição. Leal, esses dados são alarmantes, são quase 3 milhões de casos registrados de dengue aqui no país, só em 2023, que não acabou, viu? Segundo a OMS, os casos são mais da metade dos 5 milhões registrados mundialmente. A organização chamou a atenção para a doença que tem se espalhado por países onde historicamente a doença não circulava. Entre as razões para o aumento está ligado aí à crise climática que tem elevado a temperatura mundial e permitindo que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, sobreviva em ambientes no qual antes não ocorria. O fenômeno El Niño de 2023 também acentuou os efeitos da elevação global das temperaturas e das alterações climáticas. Em todo o mundo, a OMS relatou mais de 5 milhões de infecções por dengue e 5 mil mortes devido à doença. A maior parte, 80% dos casos, foi notificada na região das Américas. Alexandre. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Amanhã e sexta-feira, Clarice Bernardes estará à frente do JP Agora. Eu volto na terça-feira, 2 de janeiro. Tchau, até lá, feliz ano novo.